As muralhas do Vaticano, ininterruptas, desenhadas no perfil da colina. Um mosaico de tijolos finos sobrepostos. E o design feroz e solene das grandes formas barrocas. Sugerem um mundo secreto, separado e diferente. É o menor estado do mundo, o estado da cidade do Vaticano. Somente para este rito que se repete todas as manhãs, um estado abre seus portões como qualquer outro palácio. É o primeiro paradoxo da história, anacrônico como uniformes da guarda suíça. O sentimento de mistério parece quase uma dosagem, como a escuridão de uma praça que enfatiza o esplendor das luzes da ribalta. Infatti c'è un'enorme ribalta aperta, Piazza San Pietro. Comincia il gioco barocco dei contrasti, prima regola della teatralità che così a fondo e non senza radici lontane si intreccia qui con la sacralità dei luoghi. Una piazza come un foro dell'antica Roma, dove i pellegrini giungono oggi, singolare esercito a caccia di souvenir e di fotografie, di sensazioni e di ricordi. Il che, a ben guardare, costituisce pur sempre un tentativo di riscoperta del sacro. Os mercadores enviados por Jesus do templo foram afastados para longe. Os vendedores ambulantes de toda a cidade ganham aqui o seu modesto pão. Eles são, felizmente, os herdeiros dos manipuladores da fé que por quase 2000 anos mantiveram esta praça. Um grande caminhão distribui muitas caixas de presentes obrigatórios a amigos em casa. Então, ao cruzar o limiar do portão combroso, a atmosfera da cidade muda. Guardiões zelosos impõem limites sagrados rígidos. Portas de bronze não abrem fácil como as de acampamento ou museu. Severidade contra-reformista, correto paradoxal. Questões difíceis, além da devoção tradicional. Certamente, se a praça, com suas 284 colunas e seus 88 pilares, representa na fantasia e no gênio de Bernini o grande abraço da igreja ao mundo. O pórtico também marca a transição, inclusive física, para uma realidade diferente, o sagrado oposto ao mundano. Contudo, situações tão paradoxais dificultam até guardas determinados, que se esforçam para ocultar do diretor cenas que não deveriam ser filmadas. Os hóspedes autênticos da praça, religiosos, sacerdotes ou freiras, parecem mais ou menos felizes ou bem-sucedidos nas rotinas. Ainda faz sentido manter símbolos do passado, ou o respeito pelo presente, que dura séculos, é um valor a esquecer. A relação religiosa com o sagrado deve expressar diversidade. Vestir roupas de séculos atrás é fidelidade ou reclusão.
A Igreja do Mundo. Mas finalmente entramos na maior igreja do mundo. Cicerones enumeram maravilhas e diversidades. Nenhuma obra no mundo tem tantas obras-primas. A eclesiasticidade da igreja, histórica por muitos séculos, alcança uma unidade excepcional. Esta é a unidade do sagrado, um postulado do espírito, valor reconhecível por todo ser humano, independente da fé. Nesse contexto, é difícil resgatar o sentido do particular, mesmo que seja a Pietà de Michelangelo dos mais notórios símbolos cristãos. Não por acaso, uma obra ferida por gesto vândalo e profético serviu de pretexto à violência global que se opõe à piedade. O sacrilégio inexplicável virou paradigma desta era histórica. A ela, e é um milagre da arte, a representação simbólica é contemporânea. Ancora un simbolo, la statua di Pietro, il primo tra gli apostoli ad arrivare a Roma. Capolavoro senza altro nome che quello del personaggio che rappresenta. Fiéis ainda beijam o pé direito da estátua em homenagem. A tradição de adornar a estátua com ornamentos papais não surpreende. Ao coração do Vaticano, uma rota turística, do Arco dos Sinos aos museus, atravessando os jardins. Vaticano, antes restrito, agora está aberta ao público, revelando pradarias italianas e árvores grandes. Quando o pontífice nasceu, os jardins foram reduzidos por necessidade, mas ainda hoje ocupam metade da cidade. Finalmente, chegamos ao complexo extraordinário de coleções e edificações, mundialmente conhecido como os Museus do Vaticano. Diferente de grandes museus como o Louvre, e além do número e nível das obras, há aqui algo único. A diversidade está no significado sagrado da arte destes salões, a mais alta forma de transmitir a mensagem evangélica que observamos. Nesta cidade, até as pedras são interpretadas. Arte é a ferramenta mais apropriada para comunicar entre pessoas e através do tempo. A arte do museu. E mesmo a arte profana, pagã, egípcia, grega, etrusca ou romana, não é um testemunho morto de experiências historicamente concluídas. Não é, em suma, apenas um museu. Ela é a coletânea dos elementos que a arte, a filosofia, a ética e o mundo pré-cristão fizeram florescer no Império Romano, e que a Igreja usou para constituir o grande mito medieval do Império Universal.
Manter o milagre dos grandes arazos contra o tempo. Essa identidade entre o local de conservação da obra-prima e a própria obra, que faz da cidade uma expressão de arte, é evidente nas salas e nas galerias de Rafael. Não é por acaso que essas obras-primas, indissoluvelmente ligadas à estrutura arquitetônica dos palácios, sublinham o momento da adoção, pela Igreja, do grande legado do mundo clássico. Os fatos de Constantino legitimam a conexão entre história pagã e cristã, e entre religião e poder. Essa identidade é revelada na Capela Sistina. Isso ocorre pois o gênio humano une fé, saber, história e revelação de forma absoluta. A mente mestra ainda vê nesta sala, o conclave, o elo vital para a sobrevivência do Estado, onde poder absoluto e rigoroso sistema de delegados se unem. Os cardeais confinados neste local elegem o líder e sucessor de Pedro, sem considerar raça, decoro, origem ou cultura, atribuindo-lhe poder absoluto e total. Tal poder e peso para o eleito justificam o nome desta pequena sala, a Sala das Lágrimas. Na abertura do conclave, vestes brancas prontas para a eleição. O traje branco e a tiara, o trirregno de memória mesopotâmica, símbolo do poder sobre a igreja militante, penitente e triunfante, são hoje um símbolo repudiado pela igreja conciliar. E não é sem significado o fato de a última tiara papal, a de Paulo V, ter sido doada aos pobres. As insígnias cardealícias caem em homenagem ao único assento que marca o último soberano absoluto ainda no mundo. A fumaça branca anuncia habemus papam. O eleito aparece na multidão. Mas quem é ele? Qual a relevância do Papa em nosso mundo secularizado? Aqui tudo é majestoso, antigo e frio como o tempo. Os palácios, pátios e salões de poder, com tronos dourados, mármore antigo, janelas veladas, ouro, porcelana e metais preciosos, permanecem. Apesar das notícias do último concílio, o peso de sua existência continua a se apegar às certezas anacrônicas do passado, e o cerimonial o exalta como o último monarca da Terra. Ele só tem poder espiritual. Seu único sinal de governo são os uniformes refulgentes da Guarda Suíça, criados por Michelangelo ou Rafael. As formas do protocolo que regem a vida diária deste pequeníssimo Estado. Certamente, foram alteradas e estão se atualizando ao longo do tempo, reduzindo ao mínimo a presença de costumes antiquados e fora de nossa época. A relação com o mundo ainda se conecta a tradições e ritos, expressando valores que a linguagem moderna já não exprime. É liturgia, dito com distanciamento por nossa cultura secularizada. No entanto, para entender a presença única desta cidade no mundo, este tópico é crucial e não pode ser ignorado. Para entendê-la, é preciso considerar as condições passadas, dificuldade das línguas, diversidade e isolamento de povos que exigiam a gestualidade como linguagem universal. O desafio é encontrar o lugar desta linguagem no mundo contemporâneo, sem negar sua validade.
Admiramos figuras famosas que honram os grandes do mundo. E esta cidade, com seus salões, tronos, afrescos e ouro, não seria talvez um dos reinos mais famosos do mundo. Em 11 de fevereiro de 1929, Papa e Estado italiano selaram a paz no Palácio de Latrão, resolvendo a questão de Roma, retirada do poder temporal da Igreja 50 anos antes. O Papa foi prisioneiro em seus palácios até 1929, quando a área virou um Estado autônomo e soberano. Nova forma jurídica para a realidade que, entre erros e vicissitudes, amadureceu e se transformou por 2000 anos. O Vaticano ergue-se sobre o Ager Vaticanus, onde o circo de Nero, em 65 d.C., foi palco de uma terrível perseguição sangrenta aos cristãos. Aqui, talvez em 67, Pedro morreu pela dignidade de primeiro pontífice. O circo era, como acontecia na Roma imperial, uma vasta necrópole. Inicialmente pagã, depois cristã, era, contudo, um lugar de memórias. Ali, peregrinos de tumba em tumba buscavam os ossos do fundador da igreja, talvez perdidos, conquistados, encontrados ou divididos. Arqueólogos e cientistas seguem os vestígios de ossos que a fé rigorosa daqueles anos não distinguia dos de muitos outros anônimos mártires da fé. Único cemitério alemão dentro das muralhas por antigo privilégio fica onde era o circo de Nero. Razões históricas justificam a localização da Basílica de São Pedro. Em suma, as expectativas e a vontade de muitos mecenas, artistas e pontífices construíram a maior igreja do mundo para o bispo de Roma. O coro canta.
La gloria solare della Basilica. A fé enraizada no culto aos mortos manifesta-se teatralmente através de relíquias e da memória, nutrida por séculos. Quase seduzido por esses elementos macabros, o culto se tornou, por muitas centenas de anos, um dos ritos mais sagrados. Aqui está o martelo que golpeou o pontífice na testa 3 vezes para confirmar seu óbito. Pio X exposto sob altar. Lars. A necrópole, raiz histórica da Basílica, recebe visitantes que prestam homenagem, por vezes constrangida. Mas os milhares de turistas no estado buscam mais que apenas memória ou rituais dos mortos. Isso se confirma pela vitalidade solar do rito mais frequente, a audiência semanal do Papa. Aqui, ritos tradicionais e seculares se unem. O controle de segurança é o principal em grandes encontros de massa. Fora da tenda, as forças da ordem italiana controlam o acesso de milhares de peregrinos. Verificações necessárias, pois um Papa foi atingido em audiência neste século. Um episódio que, além de qualquer possível confirmação da verdade, testemunha, assim como a mutilação infligida à Pietà de Michelangelo, o incitamento à violência contra as figuras e símbolos desta cidade. All'interno. A tarefa é confiada aos guardas suíços, sem aqueles grandes rifles que até poucos anos atrás representavam a última e anacrônica memória do poder temporal. A audiência é folclore, mas não só. Para entender a reavaliação de sentimentos atuais, devemos retornar às raízes da mensagem do cristianismo e à sua linguagem missionária original, baseada em gestos. Linguagem de apólogos e parábolas eleva modernas técnicas de encontro ao patamar de dignidade do tradicional poder pontifício. Eu preciso de você, eu preciso de você. Por que não nos unimos todos? Nós somos sua força e poder. Lá, 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 estamos juntos. Estamos juntos no vento, na chuva e no mar. Ana Lucini.
No verão, o Papa de Castel Gandolfo chega ao Vaticano de helicóptero. Uniformes de aviadores são simbolicamente substituídos por librés de palafreneiros de grandes coches preservados, que evocam a era anterior ao primeiro automóvel na cidade. In Vaticano per Pio X. A porta mais antiga foi, então, substituída por outro símbolo tradicional do papado, a cadeira gestatória. A cadeira gestatória, do latim carregar, foi o mais antigo símbolo papal, usada até o século XIII por bispos e depois só pelo bispo de Roma. Agora, a tarefa do protagonista espera perto. A audiência tem beijo de mão, entusiasmo e a entrega de presentes singulares. A tradição da fotografia está diretamente relacionada a gestos, a sentimentos comuns e a emoções que se enquadram na chamada piedade popular. E nenhum sociólogo atribui um sentido diminutivo a este adjetivo. E é ainda essa tradição que mantém viva a necessidade de tocar fisicamente o Papa, de trazer os doentes para que ele os toque e os cure, seguindo um privilégio que a Idade Média cristã atribuía aos monarcas e que somente o Papa preserva, ou melhor, se toma, já que os reis derivavam esse poder mágico da própria natureza do Senhor. Por trás deste homem, além de governar a pequena cidade e guiar espiritualmente milhões, recai também este peso. Seu papel é ser visto e venerado como descendente direto de Pedro, sinal da contínua presença de Deus na terra. Compreende-se, então, porque a sala de vestimentas, localizada atrás da Capela Sistina, é chamada de Sala das Lágrimas. O monarca preso agora vive livre. A liberdade de escolha é apenas aparente. Mesmo o Papa atual, para ficar sozinho, precisa se refugiar em terraços secretos no topo dos palácios apostólicos. Mesmo lá, um fotógrafo capturou da cúpula de São Pedro. É claro que muitas coisas mudaram.
A câmera de cinema chegou a locais remotos, apesar da dificuldade. Esta é a Biblioteca Particular dos Papas. Foi João 23 quem, pela primeira vez, permitiu que a câmera o acompanhasse, tornando-se protagonista de si mesmo dentro de seus próprios escritórios e revelando o mundo severo e fechado que habita os grandes salões dos palácios.
seguindo tradições de mecenato. Passato. A arte moderna retornou ao Vaticano com Pierluigi Nervi, que criou a sala de audiências usada para eventos culturais. Culturali. A relação com arte e música, antes religiosa por milênios, tornou-se secular. O compromisso católico busca nela elementos de religiosidade que, fora de qualquer formalidade, ainda persistem. Por séculos, a Igreja impôs a religião como forma artística obrigatória. Hoje, embora a relação formal esteja rompida, a autêntica inspiração religiosa de muitos artistas permanece. Este documento é o discurso da comunicação e relação pela mídia de massa na primeira transmissão da Rádio Vaticano. Pela primeira vez em 2000 anos, o Papa Pio XI teve sua voz ouvida por milhões. Senhor Marchesi. Aqui começa uma certa satisfação daquele desejo que eu acabava de expressar. A Torre de Babel, que a Bíblia aponta como sinal de incomunicabilidade e crise de coexistência entre os homens, é abordada nesta emissora, uma das mais poderosas do mundo. 7月18日主日中午，阐述人们对善牧天主的敬仰。 好牧人的形象常常特别赞赏。 No ano passado, os mesmos jovens foram a Roma ver o Papa, mas só o viram por poucos minutos. Na noite de domingo, o Papa passou várias horas entre 150 jovens da Eucaristia holandesa em Roermond, que vieram para falar sobre seu compromisso. A presença do Vaticano, segundo o Comitê Central do Conselho das Igrejas, realizará seu tour em Genebra de hoje até o dia 28 de julho. É o cerne da comunicação, envolvendo relações, trocas e conhecimento.
A colossal alteração do céu da cúpula de São Pedro, feita para transmissões, custa a concentração dos presentes. Il cambiamento arriva a tal punto che nella... O diretor deste documentário teve permissão, uma única vez, para filmar um longa com atores, figurinos, maquiadores, carpinteiros e guindastes. As câmeras entraram no Vaticano pela primeira vez no século XII. Desde então, até o estúdio papal foi transformado em estúdio de televisão, gerando mudanças extraordinárias. Pense na eleição ao vivo do último pontífice, vista por 1 bilhão de pessoas. Preço alto mesmo para só um episódio. Piada operador famosa no cinema. Como o retorno do Papa à oração não estava indo bem, ele se virou para João 23, dizendo: "Santo, finja que está rezando." E João voltou a se ajoelhar. Obrigado. Problemas humanos atuais. A praça parece não tê-los notado, firme e segura em sua dimensão quase eterna. Um grande palco onde o drama da existência é temperado na pequena representação do cotidiano. A plateia de crianças brincando e de freiras rezando suporta, sem emoção, a réplica dos gestos de um pequeno mundo perdido. Olá a todos. Os hippies sempre foram desorganizados, desajeitados, loucos e preguiçosos. Com a mesma indiferença com que assistiu às retumbantes chegadas das confrarias do século XVII, aos lamentos dos flagelantes e ao delírio revolucionário dos brancos. Com o mesmo desapego com que se deixou pisar pelos pés descalços de Francisco e pelos estiletes pregados dos lance-canecchi do saco. A praça permite ao povo consumir o repertório de gestos dos Romeus de todos os tempos.
onde os soldados dos 300 encenavam o milagre do pagamento, escondendo o sangue de um porco dentro de um crucifixo para que suasse sangue sob o sol. E onde os frades vendiam indulgências, os palhaços exibem sua modesta toalete diária sob os olhos dos turistas mais severos. Gregório estava certo em exibir o calendário mundial como seu. Esta grande praça realmente parece ser a senhora do tempo. A noite desceu sobre Roma. O pequeno estado que visitamos juntos, fecha seus portões. O silêncio da noite desce sobre a cidade do Vaticano, e há também este entre os muitos tesouros que foram descobertos, salvos e preservados em nossa cultura. É o silêncio da noite. Obrigado.